Boa tarde a todos. Sintam-se abraçados, acolhidos pela nossa sociedade. Aqueles que vieram presencialmente, então, aqui, aqueles que também nos acompanham pela plataforma do Facebook, bem-vindos. Que ótima escolha estarmos aqui para ouvir sobre os ensinamentos dos Espíritos, ouvir sobre os ensinamentos de Jesus. É uma grande alegria. Aqueles que desejarem dispor de uma jarra com água, como de costume, no fim da exposição, nós vamos rogar aos benfeitores que magnetizem as águas expostas. Convido a todos, então, à prece inicial, agradecendo a Deus pela nossa escolha de estarmos aqui nesta tarde, buscando a luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, possamos encontrar tudo aquilo que viemos buscar, tanto para o nosso corpo físico, para a nossa mente, principalmente para o nosso espírito. Que possamos nos manter com as mentes elevadas, buscando nos concentrar nos momentos em que estaremos juntos ouvindo a nossa exposição. Por isso, pedimos desde já bênçãos a todos nós e iniciamos então o trabalho desta tarde. Que assim seja. Convido a nossa palestrante, amiga Georgina, que vai nos falar sobre o cristão e a prática da virtude. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Nós agradecemos o convite para estarmos aqui, diante de mais uma oportunidade do trabalho e do estudo. O tema que nós escolhemos é o cristão e a prática das virtudes, e não poderíamos iniciar esta reflexão sobre pensar o que é ser cristão. Então, ser cristão vai muito além de nós abrirmos o Evangelho todos os dias e utilizarmos esse Evangelho como se fosse uma cartilha. Mas é seguir os passos de Jesus, é seguir os seus exemplos, como caminho, como vida, como modelo da humanidade, que Ele o é para todos nós. Mas não sejamos indiferentes a esse aprendizado, a estas lições que nos são trazidas durante todo esse tempo, que nós possamos então não nos sentirmos privilegiados por sermos, nos dizermos cristãos, por conhecermos a filosofia de Jesus, por conhecermos a vivência do Mestre, que isso, o conhecimento não nos dá o título de real cristãos. As nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas provas, não passa despercebido por Deus, que é nosso Pai, e por Jesus, que é nosso Mestre. Portanto, em cada lição que nós abrimos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali as palavras adequadas para o momento que nós precisamos, seja ele qual for. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, no capítulo 6, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus nos traz essa proposta de alívio, né, que vai nos auxiliar, ele não diz ali que vai tirar do peso a responsabilidade das provas que nós mesmos buscamos para o nosso aprendizado, para a vida que nós aqui nutrimos de experiências evolutivas. Jesus nos fala que ia nos auxiliar
nos aliviar, para que o peso não se tornasse assim excessivo para as nossas costas. Por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso melhor amigo, além de ser mestre e nosso guia. Ninguém, no entanto, pode tirar de nós o lugar das nossas provações, mesmo naqueles dias mais difíceis, né? Todos nós já fomos e já realizamos procedimentos médicos, cirúrgicos, a extração de um dente, algo que nos causou dor. E quando nós vamos entrando numa sala cirúrgica, entrando num gabinete médico ou de exame, não vai ninguém segurando a nossa mão. Nós somos sozinhos, porque nós somos responsáveis. Então, quem já fez um tratamento cirúrgico, a gente vai numa cama, né? Ou de cadeira, e vai e dando tchau para aqueles que lá ficam, muitas vezes orando por nós. Mas nós não vemos as companhias espirituais. Jesus disse que sempre estaria conosco, que Deus está sempre conosco. E junto conosco ainda está o nosso guia espiritual que nos auxilia no decorrer das nossas dores, das nossas provas. Então, o verdadeiro cristão é aquele que reconhece e identifica Jesus como esse amigo inseparável, nas alegrias, nos momentos difíceis. Mas bilhões de pessoas, amigos, irmãos de caminhada, irmãos em fraternidade que convivem conosco nesse planeta Terra, hoje se caracterizam pelo vazio existencial, que na mensagem de Marta, o Espírito Marta, nos diz que parecem flores, vasos sem flores, que não constroem objetivos, que não dão sentido à sua caminhada, que não dão significado ou aprendizado das lutas que nós mesmos semeamos. Então o vaso pode ser muito lindo, ter uma aparência grandiosa, mas não tem flores. E as flores é que dão significado àquele vaso. Então são homens, como nos diz Marta, sem objetivos, vivendo e ansiando provas, prazeres fugitivos, viciações, e quanto mais eles procuram nas vivências a satisfação das suas viciações, mais nos enovelamos nas viciações e nas paixões. São os homens aparência, como nós aqui estamos denominando os homens de nossa época. Aqueles que se dizem cristãos, quando na realidade não constroem as virtudes. Mas nós vemos o sofrimento atingindo então a todos nós. Para que nós valorizemos então o homem cristão, o homem que coloca Jesus como caminho e como exemplo. Porque quanto mais nós nos identificamos com esse amigo incondicional, que nos trouxe a lei maior de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, nós, quando dizemos para as nossas próprias consciências do amor que devemos ter a todos que nos rodeiam, independente de como o outro é, nós estamos então identificando um caminho de virtudes. Nós estamos buscando o homem melhor amanhã. Então, enquanto a terra for escola das almas, que nesse estágio evolutivo onde a terra se encontra, ela é para nós, neste momento, um capítulo de provas e expiações, porque somos ainda espíritos imperfeitos. E nos fala o Evangelho que a terra ainda, além de ser escola, é hospital, é sítio malsão, onde nós aqui vivemos as nossas experiências. E é nesse campo de lutas e é nestas experiências
que nós precisamos seguir o caminho das virtudes, que nós precisamos buscar Jesus realmente como aquele modelo que ele se mostrou no seu apostolado enquanto esteve aqui na terra e enquanto discípulos quando divulgaram a sua mensagem, a sua vida de amor. Então levar o testemunho de Jesus não é simplesmente eu sou cristão. Eu sou cristão, mas não faz esforço nenhum para seguir os ensinamentos do mestre. Quando ele chegou, como era a humanidade, como era o povo, como era a característica do momento quando Jesus chegou. Então, Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, diz que aqueles dias eram dias tormentosos, semelhantes a estes que nós estamos vivenciando. E os homens da época, aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos para ouvir, se identificaram com a mensagem do Cristo e começaram a construir as virtudes através do seu esforço, pelo modelo que Jesus se fazia, protagonizando a lei do amor. Então os dias não eram diferentes, né? O monstro da guerra devorava as nações, que se transformavam em amontoados de cadáveres e pasto de devastação, enquanto a loucura e o poder temporal escravizava as vidas nas malhas fortes da sua dominação. Os impostos roubavam o alento e o parco pão dos desvalidos. Não está diferente, né? Enquanto o desconforto contava em toda parte a litania da miséria e da servidão. Dias semelhantes a estes. Mas, na fala de Amélia Rodrigues, ela diz que tudo era escasso naquele tempo. Mas o amor, especialmente, ele fugira envergonhado dos corações. Então, ser cristão na época de Jesus e ser cristão nos dias de hoje exige de todos nós um grande esforço, exige de todos nós uma determinação. No livro A Gênese, né, fala os milagres segundo o Espiritismo. Certa vez, chegaram até Jesus, seus apóstolos, e com um homem que trazia o seu filho, que caía no chão, dominado por um espírito obsessor. E o homem disse a Jesus: eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhe Jesus: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me. Aí trouxeram-lhe ainda. Não havia ele posto os olhos em Jesus e o Espírito entrou a agitá-lo violentamente.